Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vá sobre a tua casa, tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz esteja entrando na tua casa, em nome de Jesus. Vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança. No segundo dia da nossa campanha, o que queres que eu te faça? Gostaria de deixar explicado para os irmãos aqui que no grupo do WhatsApp que nós estamos orando, nós estaremos orando por 7 semanas. Então, 7 semanas nós estaremos orando, e na igreja também 7 semanas. Mas aqui no YouTube eu estarei orando por 7 dias. Amém? Então, faça essa campanha com fé. Eu estava na minha cozinha e eu estava orando uma campanha para colocar na igreja, e quando eu fui olhar se as nossas igrejas estavam fazendo algumas campanhas, eu falei, acho que eu vou acompanhar a campanha das nossas igrejas, né? Quando eu fiz isso, o Senhor falou no meu coração, o que queres que eu te faça? E naquele momento eu falei, a campanha é essa, o que queres que eu te faça? Quando eu cheguei na igreja, eu tinha convidado um pastor amigo para pregar, um auxiliar da nossa igreja. Quando ele tomou o púlpito, ele falou que de manhã o Senhor tinha colocado esta palavra no coração dele, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Então, irmãos, é uma confirmação de Deus. Esta campanha está baseada no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Mas hoje eu vou ler uma outra palavra aqui também, que o Senhor perguntou para eles, se eles queriam ficar são. E esta palavra é no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40, que diz assim, aproximando-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-lhe de joelhos diante dele, dizia, se queres bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e colocou e disse, quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra logo desapareceu e ficou limpo. E disse, olha, não diga nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas, a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Interessante esta palavra, né, irmãos? Aqui não é do 10 leprosos, aqui é só de um. Nós sabemos que por onde Jesus passava, Jesus curava mesmo. Ele sempre quis curar. Às vezes a gente tem enfermidades no nosso corpo e a gente fala assim, eu acho que Deus não quer me curar. Não, irmão, Deus quer te curar. Só que tem muitas coisas na vida da gente que são enfermidades causadas por nós mesmos. Por nós mesmos. Ontem eu estava escutando uma aula de neurologia e eu estava ouvindo aquela médica ensinando ali, achei muito interessante, que muitas doenças tem no nosso corpo e ele já começa a dar os primeiros sinais e nós pega e vai só ignorando. Até achei interessante que ela falou ali que nós temos um ciclo, os nossos ciclos de vida, né? De 0 a 7 anos, de 7 a 15 anos, de 15 a 20 e de 20 a 30. E quando nós chegamos no 30 anos, o nosso corpo começa a dar sinais, porque até ela não é do nosso país, ela fala barril, né, para copo. Ela falou que a gente vai encher no nosso barril e chega uma hora que o barril tá tão cheio que ele começa a transbordar. E é nessa hora que começa a aparecer as enfermidades, os primeiros sinais. Que tem doenças na vida da gente
que a gente já carrega ela há 10 anos atrás, só que ela começou a piorar agora com 58, 60 anos. Por quê? Quando deu o primeiro sinal, a gente não se cuidou. A gente come o que vem na frente, a gente não faz não toma os suplementos, nutrientes. Apesar que esta live não é aula de neurologia, nem aula de saúde, mas eu creio que nós é um YouTube também de informações. Porque acho que tudo que a gente aprende, a gente tem que passar para os irmãos aprenderem. E aqui, como eu estava falando no começo desta palavra, que a gente pensa que Jesus não quer nos curar. Eu tenho essa enfermidade, mas Deus não quer me curar. Não é que Deus não quer te curar. É que tem enfermidade que são causadas pela própria desobediência da gente. E uma das coisas que muitas pessoas têm na vida, enfermidades causadas por pecados não confessados. Quando a gente comete pecados e a gente acha que está tudo bem. Jesus já me perdoou na cruz do Calvário. Eu não preciso pedir perdão do meu pecado. Irmãos, pecado tem nome. Chega para Deus e fala: Senhor, eu cometi o pecado do adultério. O Senhor me perdoa. Senhor, eu cometi o pecado de ser um alcoólatra. O Senhor me perdoa. Eu cometi o pecado de ser um marido mal educado, que não trata bem a esposa, que não cuidou bem dos seus filhos. O Senhor me perdoa. E o Senhor já te perdoou, mas Ele quer ver a sua humildade. Porque diante da humildade também vai a honra. Tem pecados que nós nunca confessamos a Deus. E nós precisamos confessar. Às vezes a gente magoou um irmão, a gente ofendeu, a gente causou tristeza, calúnia, falou coisas que ele não merecia e a gente nunca pediu perdão para ele. E a lepra aqui simboliza o pecado. Aquele homem, quando se aproximou um leproso, ele pôs-se de joelho. Como eu estou falando que a lepra simboliza um pecado, hoje, nos dias atuais, a lepra simboliza o pecado, porque o pecado, ele alastra, ele contamina, ele causa tristeza. O pecado também, ele contamina, ele causa tristeza. Este leproso, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele se humilhou diante do Senhor. E ele reconheceu que o Senhor podia. Ele fez uma pergunta para o Senhor, mas eu creio que no coração dele ele já sabia que o Senhor podia curar ele. Se queres, bem podes me curar. E você acha que o Senhor, uma pessoa tão linda, que já levou no Calvário as nossas enfermidades, como diz lá no livro de Isaías 53, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados? Se queres, podes limpar-me. Ele se humilhou diante do Senhor. Ele reconheceu que ele precisava ser curado daquela lepra que tanto atormentava a vida dele. Tem lepras na sua vida, na vida daquele que não se arrepende, que atormenta a vida dele, que causa escândalo. Lepras que está na vida da pessoa, que te afasta da presença de Deus. Só que o primeiro passo para a libertação e para a cura, você tem que se humilhar diante do Senhor Jesus e querer ser liberto. Tem pessoas que falam assim: esta doença não tem mais cura, esse vício não vai ser curado, esta pessoa não tem mais jeito. Mas então nós não acreditamos no que diz a palavra, quando ele fala assim:
que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Como é então que nós podemos ser uma pessoa que confia na palavra, que acredita no nome do Senhor Jesus? E quando o Senhor fala assim na palavra dele lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como pode um servo de Deus, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que acredita nas Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, ela não contém a palavra, ela é a verdadeira palavra de Deus, falar que essa doença não tem cura, esta pessoa não tem mais jeito porque ele é viciado nas drogas, mas eu tenho certeza que se ela quer ser liberta, e ela chegar diante do Senhor e fazer como esse leproso, rogando-lhe, clamando, se podes me limpar. O Senhor olha para ele e fala, quero, o Senhor quero ser limpo. O Senhor quer te libertar dessa enfermidade, o Senhor quer te libertar desse vício maldito do cigarro, que está causando doença nesse teu pulmão, que está te levando à morte, a uma eczema pulmonar, que está te levando a escândalo, quando você muitas vezes sendo uma pessoa que está dentro da igreja e que está fumando, e fala, eu não consigo largar do cigarro. Você consegue sim, porque a palavra de Deus diz que tudo você pode naquele que te fortalece. Não diga mais essa palavra, eu não posso, eu não quero, eu não sou. Fale, eu posso, eu tenho, eu consigo. Eu creio num Deus que diz para mim neste dia, quero ser limpo. Quero ser limpo. E dê o testemunho daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Conte para as pessoas. Jesus aqui falou para o leproso não contar, porque eram milagres acontecidos ali. E Jesus teve até que sair daquele lugar, porque a multidão aglomerava. O povo muitas vezes não acreditava no Senhor Jesus e poderia até fazer alguma coisa para ele ali. Não era o tempo ainda, né, dele passar pela morte de cruz, porque o Senhor veio com o propósito de morrer na cruz do Calvário por mim e por você, pelos nossos pecados. Jesus tinha um propósito quando ele passou pela essa terra. E nesses 33 anos, nesses 3 anos, do 30 ao 33, Jesus cumpriu o seu ministério de cura, de libertação. Ele quer te curar. Pedes o que tu queres nesta tarde, nesse dia, nesta hora. Oh, glória a Deus. Pede para Deus, pede para Ele. Talvez você não está recebendo nada, porque você está pedindo para a pessoa errada. O Salmo 115, na Bíblia dos nossos irmãos católicos, é o Salmo 113. Diz que tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mão, mas não apalpa. Mas Jesus Cristo, Ele tem boca e fala, Ele tem ouvido e ouve. Ele tem mão e te toca nessa hora. Não estou aqui para repreender ninguém, mas às vezes você está pedindo para a pessoa errada. Procura hoje fazer um sinal com Deus. Pede só para Jesus aquilo que você está pedindo. Faz uma oração. No encerramento desta oração, você não sela ela com o nome de nenhuma outra pessoa. Sela essa oração no nome do Senhor Jesus. E eu quero ver se a sua vida não vai mudar a partir de hoje. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Mas peça para a pessoa certa. O Senhor é especialista em fazer milagres. Ele conhece todos os tipos de doença. Ele conhece todos os tipos de problema. Ele conhece cada fio que tem dentro que tem em cima do seu cabelo. Pastora, mas eu não tenho mais cabelo. Será que ele conhece? Ele conhece cada célula que tem dentro do seu cérebro.
Ele conhece cada partícula da tua pele, cada pigmento da tua pele, cada sinal do teu olho. O Senhor conhece. Ele é Deus. Jesus o tocou e disse: quero ser limpo. Então, o que queres que ele te faça? Aquele leproso queria ser curado da lepra. Eu não sei o que você quer nesta manhã, nesse dia, não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Irmãos, compartilhe o vídeo também para que outras pessoas sejam abençoadas, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, neste momento de oração, onde eu coloco a minha mão junto com esse irmão, eu abençoo a vida dele e ele me abençoa. Nesse culto ao seu lar, na hora da esperança, onde nós estamos no segundo dia da campanha, o que queres que eu te faça? Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha salvar todos esses ouvintes e por onde passar este áudio, haja cura, haja libertação, haja transformação, haja mudança de caráter. A pessoa que está fraco, desanimado, não tem força de ir para o culto, para ir cultuar o Senhor, que ele se levante e vá em nome de Jesus. Essa pessoa que está desempregada, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego para ela. Esta pessoa que está triste, que o Senhor coloque ânimo na vida dela. Esta pessoa que está com essa bactéria nos olhos, que essa bactéria seja queimada. Essa bactéria no intestino seja queimada e se renda ao nome do Senhor Jesus. Esta pessoa que está aí na sua cozinha lavando a louça e escutando esta mensagem e preocupada, achando que a sua vida não tem mais saída, que ela não consegue se libertar deste problema, eu quero dizer agora, seja liberto em nome do Senhor Jesus. Esta enfermidade crônica nesse estômago, que tudo que esta pessoa come causa azia, seja curado agora em nome de Jesus. Esta irmã que não pode ter filhos, receba a semente frutífera dentro do teu útero agora. Os médicos talvez falou, não adianta, tem que fazer tratamento. O tratamento chega agora, é das mãos do nosso Deus. Ele cura esse útero e vai gerar filhos para a glória do Senhor. Eu entrego na mão do Senhor esta oração e peço ao Senhor que nos dê a vitória e nos cubra com o sangue dele, do alto da cabeça até as plantas dos pés. E essa água seja consagrada, que ao beber desta água haja cura, libertação, em nome de Jesus. Amém? Deus que te abençoe. Foi aí mais um culto ao teu lar, a hora da esperança. Amém? Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em nossos corações. Amém? Deus que abençoe. Amanhã estaremos de novo, tá? No terceiro dia, hoje é o segundo. O que queres que eu te faça? Isso daí quem falou foi Jesus, tá bom?